curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 27. Platão, Aristóteles e o argumento do terceiro homem. Jurgis, George, Bracas. Muitos estudiosos acreditam que o argumento do terceiro homem é um dos argumentos mais fortes contra a existência das formas de Platão, sendo que muitos sustentam que ele é bem-sucedido. Ele existe em duas versões. Uma, preservada apenas num comentário de Alexandre de Afrodísias sobre a metafísica de Aristóteles, usa a forma homem como exemplo. A outra, apresentada primeiro pelo próprio Platão, usa a forma grande. A diferença entre as versões é significativa porque a primeira usa formas de entidades ou substâncias como exemplo, enquanto a segunda usa atributos ou propriedades. Ambas as versões usam apenas 3 premissas maiores, além de 5 que muita gente acharia incontestáveis, para gerar um regresso que é vicioso. Para qualquer grupo de coisas a que o mesmo nome e palavra possa ser legitimamente atribuído, existe uma forma com o mesmo nome, em virtude do que esse nome só pode ser legitimamente atribuído a elas. Isso pode ser chamado de suposição de existência ou suposição sobre muitos. Essa forma não é um membro do grupo de coisas do qual é a forma. Isso é em geral chamado de suposição de não identidade. Finalmente, essa forma pode ser predicada de si mesma. Isso é em geral chamado de suposição de autopredicação. Cabe observar que tanto a formulação dessa premissa quanto seu nome são enganosos. Não é a mesma forma que é predicada de si mesma, mas outra forma com o mesmo nome da primeira, sendo que o mesmo se aplica à medida que o regresso prossegue, como o regresso infinito é impossível, com o que concordam Platão e Aristóteles. Uma ou mais das 3 premissas maiores têm que ser falsas, se considerarmos incontestáveis as 5 adicionais. O problema é que é extremamente difícil, se não impossível, entender como Platão poderia abandonar uma dessas premissas e ficar sem nada que lembre sua filosofia. A controvérsia envolve as duas versões. Os estudiosos as interpretam de maneira diferente e, enquanto alguns consideram que uma delas ou as duas são bem-sucedidas, outros são de outra opinião. O terceiro homem é demonstrado também do seguinte modo: se a coisa que é predicada de algum grupo de coisas é também outra coisa além das coisas das quais é predicada, tendo sido separada delas, é justamente isso que pensam ter demonstrado os que defendem as formas. De fato, segundo eles existe um homem em si, porque o homem que é verdadeiramente predicado dos muitos homens individuais não coincide com os homens individuais. Pois bem, se assim, haverá um terceiro homem. Porque se a coisa predicada é diferente das coisas das quais é predicada e existe por si só, e o homem é predicado seja dos homens individuais seja da forma, haverá um terceiro homem além dos homens individuais e da forma. E assim haverá também um quarto, predicado deste homem, ou seja, a forma, e dos homens individuais, e também um quinto e assim ao infinito. Premissa 1. Se existe um grupo de coisas, homens individuais, por exemplo, a cujos membros o mesmo nome homem pode ser corretamente aplicado, então existe uma forma, homem ou homem em si mesmo, em virtude da qual esse nome pode ser verdadeiramente aplicado a eles. Suposição da existência um sobre muitos. Premissa 2. Se existe uma forma, homem, em virtude da qual o mesmo nome pode ser corretamente aplicado a um grupo de coisas, homens individuais, então a forma em virtude da qual o mesmo nome pode ser corretamente aplicado a esse grupo não é incluída nele. Suposição da não identidade. Premissa 3. Se o mesmo nome homem pode ser corretamente aplicado a cada membro de um grupo de coisas, homens individuais, então o nome que pode ser corretamente aplicado a cada membro desse grupo pode também ser corretamente aplicado à forma em virtude da qual esse nome pode ser aplicado a cada membro desse grupo. Suposição de autopredicação. Premissa 4. Existe um grupo de coisas, por exemplo, homens, a cujos membros o nome homem pode ser corretamente aplicado. Conclusão 1. Existe uma forma, homem, em virtude da qual homem pode ser corretamente aplicado a cada membro do grupo de homens individuais. Modus ponens. Premissa 1. Premissa 4. Conclusão 2. A forma homem não está incluída no grupo de homens individuais. Modus ponens. Premissa 2. Conclusão 1. Conclusão 3. O nome homem pode ser corretamente aplicado à forma homem, ou seja, a forma homem é homem. Modus ponens. Premissa 3. Premissa 4.
Premissa 5. A forma, homem, em virtude da qual o mesmo nome homem, pode ser aplicado a um grupo de coisas, homens individuais, é acrescentada a esse grupo. Premissa 6. Se a forma, homem, em virtude da qual o mesmo nome homem, pode ser aplicado a um grupo de coisas, homens individuais, é acrescentada a esse grupo, então a forma e esse grupo constituem um novo grupo. Conclusão 4. Homem e o grupo de homens individuais constituem um novo e diferente grupo, modus ponens, premissa 6, premissa 5. Conclusão 5. O nome homem pode ser corretamente aplicado ao homem e a cada um dos homens individuais. Em outras palavras, existe um grupo de coisas, homem e os homens individuais, a cujos membros o mesmo nome homem, pode ser corretamente aplicado. Conjunção. Conclusão 3, premissa 4. Conclusão 6. Existe outro homem, o terceiro homem, em virtude do qual o homem pode ser corretamente aplicado a cada membro desse novo grupo. Modus ponens, premissa 1. Conclusão 5. Premissa 7. Se existe um terceiro homem, então existe também um quarto homem, pelo mesmo raciocínio pelo qual o terceiro homem existe. Premissa 1 a conclusão 6. Conclusão 7. Existe um quarto homem, modus ponens, premissa 7, conclusão 6. Premissa 8. Se existe um quarto homem, então existe um número infinito de formas. Conclusão 8. Existe um número infinito dessas formas, modus ponens, premissa 8, conclusão 7. Premissa 9. Se existe um número infinito de formas, então é possível um regresso infinito. Conclusão 9. Um regresso infinito é possível, modus ponens, premissa 9, conclusão 8. Premissa 10. Um regresso infinito não é possível. Conclusão 10. Um regresso infinito é possível e um regresso infinito não é possível. Conjunção. Conclusão 9. Premissa 10. Conclusão 11. Uma ou mais de premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5, premissa 6, premissa 7, premissa 8, premissa 9 ou premissa 10 são falsas. Redução ao absurdo. Premissa 1 a conclusão 10. Platão apresenta o que pode ser chamado de versão de autocaracterização do argumento do terceiro homem em Parmênides. Parmênides está questionando Sócrates. Quando a pluralidade de coisas te parecem grandes, talvez te pareça, a ti que as olhas todas, haver uma certa ideia uma e a mesma em todas, donde acreditas o grande ser um? Dizes a verdade, disse ele. Mas, e quanto ao grande mesmo e as outras coisas grandes, se olhares da mesma maneira, com a alma, para todos esses, não aparecerá, de novo, um grande, em virtude do qual todas aquelas coisas aparecem como grandes? Parece que sim. Portanto, uma outra forma de grandeza aparecerá, surgindo ao lado da grandeza mesma e das coisas que dela participam. E, sobre todas essas, aparecerá de novo outra, de modo a, em virtude dela, todas essas parecerem grandes. E não mais será uma cada uma das tuas formas, mas ilimitadas em quantidade. Ao reconstruir esse argumento, usei coisas belas e suas formas correspondentes em vez de grandes e suas formas. Isso deve tornar o argumento de Platão mais fácil, sem distorcê-lo em nada. Premissa 1. Se existe um grupo de coisas belas individuais, por exemplo, a cujos membros o mesmo nome belo, pode ser corretamente aplicado, então existe uma forma, o belo em sua beleza, em virtude da qual esse nome pode ser corretamente aplicado a eles. Suposição sobre muitos ou de existência. Premissa 2. Se existe uma forma, beleza, em virtude da qual o mesmo nome pode ser corretamente aplicado a um grupo de coisas belas individuais, então a forma em virtude da qual o mesmo nome pode ser corretamente aplicado a esse grupo não está incluída nele. Suposição de não identidade. Premissa 3. Se o mesmo nome belo pode ser corretamente aplicado a cada membro de um grupo de coisas belas individuais, então o nome que pode ser corretamente aplicado a cada membro desse grupo pode também ser corretamente aplicado à forma em virtude da qual esse nome pode ser aplicado a cada membro desse grupo. Suposição de autopredicação. Premissa 4. Existe um grupo de coisas belas individuais, por exemplo, a cujos membros o nome belo pode ser corretamente aplicado. Conclusão 1. Existe uma forma, beleza, em virtude da qual belo pode ser corretamente aplicado a cada membro do grupo de coisas belas individuais,
Modus ponens, premissa 1, premissa 4. Conclusão 2. A forma beleza não está incluída no grupo de homens individuais. Modus ponens, premissa 2, conclusão 1. Conclusão 3. O nome belo pode ser corretamente aplicado à forma beleza, ou seja, a forma beleza é bela. Modus ponens, premissa 3, premissa 4. Premissa 5. A forma, beleza, em virtude da qual o mesmo nome belo, pode ser aplicado a um grupo de coisas belas individuais, é acrescentada a esse grupo. Premissa 6. Se a forma, beleza, em virtude da qual o mesmo nome belo, pode ser aplicado a um grupo de coisas belas individuais, é acrescentada a esse grupo, então a forma e esse grupo constituem um novo grupo diferente. Conclusão 4. A beleza e o grupo de coisas belas individuais constituem um novo grupo diferente. Modus ponens, premissa 6, premissa 5. Conclusão 5. O nome belo pode ser corretamente aplicado à beleza e a cada uma das coisas belas individuais. Em outras palavras, existe um grupo de coisas, beleza e coisas belas individuais, a cujos membros o mesmo nome belo pode ser corretamente aplicado. Conjunção. Conclusão 3, premissa 4. Conclusão 6. Existe outra beleza, a terceira beleza, em virtude da qual o belo pode ser corretamente aplicado a cada membro desse novo grupo. Modus ponens, premissa 1, conclusão 5. Premissa 7. Se existe uma terceira beleza, então existe também uma quarta beleza, pelo mesmo raciocínio de que existe a terceira beleza. Premissa 1 a conclusão 6. Conclusão 7. Uma quarta beleza existe. Modus ponens, premissa 7, conclusão 6. Premissa 8. Se existe uma quarta beleza, então existe um número infinito dessas formas. Conclusão 8. Existe um número infinito dessas formas. Modus ponens, premissa 8, conclusão 7. Premissa 9. Se existe um número infinito de formas, então é possível um regresso infinito. Conclusão 9. É possível um regresso infinito. Modus ponens, conclusão 8, premissa 7. Premissa 10. Um regresso infinito não é possível. Conclusão 10. É possível um regresso infinito e não é possível um regresso infinito. Conjunção. Conclusão 9. Premissa 10. Conclusão 11. Uma ou mais de premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5, premissa 6, premissa 7, premissa 8, premissa 9 ou premissa 10 são falsas. Redução ao absurdo. Premissa 1 a conclusão 10.